Boa noite a todos. Eu trago hoje uma mensagem para que a gente possa fazer uma reflexão muito conhecida nossa, né? Que a gente já pratica todos os dias, com certeza, mas nunca é demais para a gente refletir sobre ela. É semeando o bem. No livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, narra a história de Salomão, o filho de Davi. O rei cujas obras ele marcou para sempre a história daquele povo de Israel. Após a morte de seu pai, Davi, Salomão sucedeu o trono e certa vez Deus apareceu em sonho a Salomão, perguntando para ele o que ele queria que ele lhe desse. E sabiamente, ele responde. Ele refletindo também tudo que Deus já tinha feito a seu pai, que ele lembrou de todas as qualidades que tinha seu pai Davi. Ele disse: Senhor, eu não quero nada de riquezas, nem morte dos meus inimigos, somente que tu me des sabedoria e ciência para que eu dê continuidade ao trabalho de meu pai. E essa resposta agradou muito a Deus, E ele continua dizendo: dá, pois, a teu servo um coração obediente, capaz de governar e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar teu povo que é tão numeroso? O desejo do rei, que realmente agradou a Deus, juntamente pela solidariedade, pelo altruísmo que continha. Por isso a resposta de Salomão nos oferece também bastante e elucidativa nos benefícios que podemos conquistar quando nós agimos motivados pela pureza de coração, assim como ele agiu. E Deus disse para ele: já que tu pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem morte dos teus inimigos, e sim sabedoria para praticar o bem, eu vou fazer e satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio, inteligente, de modo que não houve igual antes e nem haverá depois de ti. E dou-te também o que pediste, o que não me pediste, as riquezas, as glórias, de todo modo que não haverá igual entre os reis durante toda a sua vida. E se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, a exemplo de teu pai Davi, eu te darei uma longa vida. E assim Salomão reinou por 40 anos em Israel. Era um sábio detentor de grandes conhecimentos, um soberano habilidoso na arte de governar de forma pacífica e empreendedora, a ponto de acumular ao longo dos anos numerosas riquezas e, o mais importante, a consideração e o respeito de seus súditos.
De acordo com o texto bíblico, Salomão discorria com propriedade sobre os temas mais variados, despertando o interesse, a curiosidade dos povos e de todas as nações. E é bastante conhecida uma história, né, que narra também os reis, que por Salomão ser um homem de alta sabedoria e capaz de julgar de forma justa e correta, certa vez ele foi procurado por duas mulheres, duas meretrizes, como diz lá na passagem do livro dos reis. E essas duas mulheres apresentavam-se com uma criança do sexo masculino. A primeira mulher dizia para ele que estava grávida e que morava na mesma casa, as duas. E depois, isso a primeira, e depois que ela teve a criança, após 3 dias, a outra mulher também teve uma criança. Só que essa segunda, né, ao dormir, ela sufocou a criança, o filho dela, e veio matar, sufocar. E Salomão ouvia atentamente a conversa, né, da primeira mulher. E a segunda disse a versão: Senhor, é mentira. A criança viva é o meu filho. E a outra dizia: não, é o meu, porque o dela ela matou. E ela tirou o dela, já morto, e colocou ao meu lado e levou o meu para ela. E nisso, sabiamente ele, né, ouvia e atentamente. Logo em seguida mandou trazer, porque a discussão já rendia um tempo, né? E ele disse: servo, traga-me aqui uma espada, coloque-me aqui uma mesa e em cima coloque esta criança. Cortai o menino ao meio e divida metade para um e a outra metade para outro. Lógico que a gente sabe que ele não iria fazer isso, né? É a sabedoria que ele teve para resolver o problema. Foi então que a mãe verdadeira, né, a primeira mulher que havia contado a história, desesperou-se e gritou: ela está mentindo. Não será. Sim, aí a primeira dizia: não faça isso. Pegue a criança, que era a mãe verdadeira, pegue a criança e repasse para ela. Ele é meu filho, mas não tem nenhum problema. Passe para ela e não mate. E a segunda dizia: mate, pode matar. Nem é meu e nem é dela, né? E nisso veio a discussão e Salomão fez isso, né? Pediu que o servo trouxesse a espada e se aproximou. E vendo a conversa das duas, ele disse: lógico que eu não matarei a criança, mas entregue a sua mãe verdadeira, que é a primeira mulher, aquela que disse que podia entregar para ela, que não matasse o filho, né? Mas podia entregar para ela que deixasse o filho vivo. E esse episódio ele ficou muito conhecido por todo o povo de Israel. E Salomão tornou-se um rei muito sábio e muito inteligente. E esse senso de justiça e de perseverança
tomou conhecimento todo Israel pela ação de que ele fez, né? A história bíblica do rei, ele mostra essa grandeza de um jovem sábio que no momento que ele teve a oportunidade de escolher o que ele quisesse, ele abriu mão de todos os bens materiais. Ele abriu mão da possibilidade de vingar-se dos seus inimigos, que já vinha desde seu pai, e até mesmo da longevidade de vida que Deus prometeu a ele. O sucessor de Davi tinha consciência de que essa virtude, essa sabedoria é composta de um misto de qualidades como idealismo, humildade, honestidade, coragem, esperança, compaixão, criatividade, respeito e fé. E ela, a sabedoria, é que garante a iluminação da nossa trajetória e nos sustenta nos momentos de opressão e nos momentos de desespero. E isso, ele usou a sabedoria naquele momento de saber discernir qual das duas era a mãe. E sabiamente ele descobriu. No livro 20 Temas Espíritas, também narra uma passagem de Gandhi, de um personagem também muito admirado, muito sábio, dedicou também sua vida no bem, a fazer o bem. Ele conseguiu desarmar o seu país no estado de guerra só através da oração. Então, que poder misterioso, né? Tinha aquele homem tão frágil, tão pequeno, mas de tanta sabedoria. Que a oração a torna um país impotente diante de um homem que ora. É de fazer uma reflexão. Que poder tinha Gandhi nas suas orações? Que energia mobilizava a prece daquele homem capaz de arrancar um espírito de tal escuridão e libertá-lo da sanha de exércitos? E a cada ato de violência que acontecia na Inglaterra, Gandhi era chamado a voltar-se para a oração, para a meditação, armazenando assim forças poderosas na sua alma. E ele dizia: somente uma violência espiritual pode derrotar uma violência material. Essa violência espiritual se chama amor. Então, somente pelo amor ele conseguia fazer tudo isso. E esse amor, ele é onipotente. E Gandhi venceu a Inglaterra com sua mansuetude, com seu amor, pela força do bem, para salvar seu país.
Na mesma linha de raciocínio, a maior referência que temos em termos de amor também, pureza e grandeza, e que ele afirmou que não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento. Como afirma Kardec, esse dar-lhe cumprimento quer dizer desenvolvê-la, dar-lhe um verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. E não é preciso dar exemplos, pois a vida e os atos morais e ensinos de Jesus são muito claros. Como o homem semeador do bem. E o que se percebe é que vultos também de grandeza, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, seguem pelo mesmo caminho. São espíritos maduros, conscientes, experimentados e essencialmente exemplificadores da lei de amor. E não é outra coisa senão a caridade. A mesma caridade que, diga-se, está muito além da esmola e mais nos relacionamentos. Também esse amor que inspirou São Vicente de Paulo, Francisco de Assis, que viveram a vida no sentido de aliviar, de beneficiar, de amparar e de atender às necessidades de todos os seus irmãos de caminhada. Por isso, não é por acaso que no capítulo 13, que o Almeida acabou de ler, na sequência aborda os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, a caridade material, a caridade moral, a beneficência, a piedade, entre outros subtítulos. E o que levou a essa viúva, como já comentou o Almeida, a dar aquilo que ela tinha, a única coisa, as únicas moedas que ela tinha. O que motivou a ela fazer isso? É uma reflexão para nós, né? Porque muitas vezes nós temos como fazer e respondemos para alguém: eu não te ajudo porque eu não posso. Ela deu as moedas, que era a única coisa que ela tinha no momento, e ali era a oferta que eu tinha que dar. Mas tem várias outras maneiras de nós servirmos o próximo, de nós fazermos esse bem, de semear essa semente, sem ser pelo bem material, sem ser através da esmola. Disso nós temos a consciência. Uma palavra amiga, ou enxugar umas lágrimas, a conversa que dá o estímulo, dá o ânimo, né?
nós temos como fazer. Mas esquecemos muitas vezes que temos como fazer isso. Aí vem, Kardec usou no capítulo 15 o título Fora da Caridade Não Há Salvação, da terceira obra da codificação. Já referida no presente capítulo, abrindo o capítulo com a conhecida parábola do bom samaritano, que aqui todos nós, com certeza, eu acho que conhecemos, né? Que ao descer por aquela estrada, ele encontra aquele homem caído, pega, limpa suas feridas, acolhe e leva para uma hospedaria e ainda paga para que ele permaneça lá. Profundo, porque muitas vezes nós não fazemos isso. Porque quando encontramos alguém caído, nós passamos para o outro lado, para que não passe nem perto. Às vezes pode acontecer isso, de nós fazermos. Mas ele, além de colher aquele homem, ele limpou, levou para a hospedaria e ainda pagou para que ele permanecesse lá. E que quando ele voltasse, se ainda estivesse lá algum débito, ele pagaria. Toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade, na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. Da mesma forma, utilizou da primeira epístola dos Coríntios, no capítulo 13, no versículo de 1 a 7 e 13, Paulo abordando a caridade que, segundo o apóstolo Paulo, é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Ela não se enche de orgulho e não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses, não se melindra, não se irrita com nada, não suspeita mal de ninguém, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Allan Kardec fez-nos então refletir seriamente sobre a virtude excelente da caridade. Em considerações oportunistas que o leitor encontra no item 8 do citado capítulo 15. Mensagem ditada pelo próprio apóstolo Paulo. Na referida mensagem, ele encerra o capítulo que devemos constantemente ler, reler, divulgar, estudar e lermos o seguinte: nada exprime melhor o pensamento de Jesus
Nada resume melhor os seus deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Em tal guia, o homem não se perderá jamais. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender o sentido profundo e as consequências, em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. A vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem. É preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. E lá no capítulo 16, também do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar outra passagem que nos chama muita atenção. É a passagem de Zaqueu, um homem cobrador de impostos, cobrava além do que era para ser cobrado, né? E certa vez ele ouviu falar de Jesus. E sabendo que Jesus ia passar em determinado local, ele vai, sobe numa árvore e fica à espera de Jesus. E Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse, né, depois que Jesus pediu que ele descesse da árvore, que naquele dia ele iria cear na sua casa, e Zaqueu, na frente de Jesus, disse a seguinte forma: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebe hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Então também é uma passagem que a gente faz uma grande reflexão. Porque ele tirava mais quando cobrava os impostos. Mas ele foi tocado também pelo arrependimento para devolver não só o que tirou, mas mais do que o que tirou, o dobro, né? Isso está em Lucas, no capítulo 19, no versículo 1 a 10. Chico Xavier, no livro O Evangelho de Chico, ele diz que nenhuma atividade no bem é insignificante.
E as mais altas árvores, elas são oriundas de minúsculas sementes. A recuperação, a repercussão na prática do bem, ela é inimaginável. Então, se a gente observar também, às vezes você não valoriza algo, né? Se a gente observar uma semente de mostarda, ela é muito pequena. Você até passa, pisa, nem vê, porque é miúda. Mas ela dá a mais alta das árvores. É dela que nasce a árvore mais alta. Mas no livro A Recompensa do Bem, de Gilberto Veras, ele também vem nos repassar algo que nos deixa bem estimado a fazer o bem. Porque se nós estamos aqui, se viemos para cá, para esse planeta, não foi para passar férias. Alguns pensam que sim, mas sim para trabalhar, para fazer algo. E aí eu pergunto hoje para vocês, se Deus perguntasse aqui, agora, o que é que nós queríamos pedir para Ele, vocês não precisa resposta. O que irão pedir? O que vocês pediriam para Deus? Se Ele chegasse e dissesse, pode pedir tudo que tu queres. Eu já pensei o que eu pediria para Ele. Com certeza também vocês já pensaram, né? E assim, se a gente ouve a história de um rei que nada quis de bens materiais, que aceitou ser o sucessor de seu pai e fazer tudo que pudesse fazer por aquele povo de Israel. Se a gente ouviu a história de um outro personagem, que é Gandhi, que conseguiu, através da oração, através do seu poder, desarmar um país inteiro em oração. Se nós ouvimos de Jesus, que é nosso guia e modelo, que não precisa nem dar exemplo, porque a gente já tem que seguir os exemplos dele. Então eu já imagino, com certeza, o que vocês estão pedindo a Deus nesse momento. Né? E para esses que fazem, né? Para nós que somos trabalhadores também, numa seara do bem, uma casa espírita, um centro espírita, não somos um rei, não somos um Gandhi, não somos Jesus, não somos uma Madre Teresa, nem uma Irmã Dulce, não um Francisco de Assis, mas já somos umas pequenas formiguinhas aqui tentando
fazer algo para ajudar alguém. Como diz Jesus, um dia todos nós seremos anjos, né? E as respostas divinas para quem faz o bem, diz Gilberto Veras. Que quando a gente se empenha nesse trabalho social, a gente pode sentir o quê? Uma sensação íntima de paz. Uma impressão grande de agradabilidade, de carinho no coração. Pode sentir um bem-estar internalizado que cria ambiência ideal para a gente atuar com paciência todas as dificuldades, todos os problemas que nós enfrentamos. Porque muitas vezes nós, por pequena coisa, se abatemos, caímos no desespero, choramos sem necessidade. Porque se você tem amor ao próximo, a Deus, se você trabalha para o seu progresso espiritual, pode vir a tempestade que vier. O vento pode soprar da maneira que for, por mais violento que seja, você vai estar firme, seguro, porque você está construindo a sua casa sobre a rocha. Solidariedade, apoio de almas afins, nós temos tudo isso. Podemos ter, né? Capacidade de optar pelo exercício da verdadeira caridade ao renunciar a prazeres pessoais encontrados nas seduções e nos encantamentos mundanos. Nós podemos encontrar felicidade. A felicidade de entender limitações impostas por imperfeições nossas. Sentimentos de humildade, compreensão com clareza, resignação. Nós podemos ser uma pessoa resignada. Esperança que nos mantém estimulados. Raios de luzes, observado raras vezes em viagens de exteriorização do nosso espírito. Ou seja, o bem, ele é um conjunto das virtudes que estão guardados em nossa casa íntima, à espera de ativação pela força de vontade. É um conjunto de virtudes guardados em nossa casa íntima, à espera da ativação e da nossa força de vontade. Então hoje nós podemos até pedir a Deus pediu aquele rei sabedoria e ciência para lidar com
todos os nossos problemas, todas as nossas situações e também com o nosso próximo. Está tocando a musiquinha, que a paz do amado Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que sejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro, fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as virtudes, as puras sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Que a paz do amado Mestre Jesus derrame sobre nós todo o seu poder de cura, que seu magnetismo possa impregnar para que nós sejamos curados, abençoados e protegidos por Jesus. Que assim seja.